Como é do conhecimento de todos, existem neste momento 2 sistemas de previdência e o sistema de previdência dos advogados e dos solicitadores tem muito pouco de previdência do ponto de vista assistencialista e, portanto, na realidade, qualquer advogado ou advogada que fique doente não tem a possibilidade de recorrer a um subsídio de baixa médica, portanto pode ter baixa médica naturalmente, mas a mesma não será remunerada e não tem quaisquer efeitos do ponto de vista do trabalho do advogado, portanto não lhe suspende prazos, não interrompe as suas diligências, não adia as suas diligências por esse motivo. Esse é aliás um dos motivos pelos quais nós temos esta luta, daqui a pouco há 10 anos, é precisamente porque estão consignados na Constituição vários direitos de previdência, um deles é realmente o apoio na doença e a advocacia não tem qualquer apoio na doença, o que está profundamente errado e tem que mudar. É a mesma coisa, portanto, naturalmente que os direitos de parentalidade já são um bocadinho mais à frente que os direitos de baixo, portanto, na realidade, a única coisa que as mães advogadas têm é a possibilidade de adiar as diligências durante 60 dias, após o nascimento dos seus filhos, e apenas as diligências. Portanto, isto significa que se tiver em curso algum prazo ou de recurso ou de contestação ou o que quer que seja, esses 60 dias não interrompem esses prazos, mesmo quando os processos não são urgentes. Portanto, isto na prática significa que nem os advogados nem as advogadas podem usufruir de licença de parentalidade nos mesmos termos que podem usufruir os seus concidadãos, sejam eles trabalhadores independentes, sejam eles trabalhadores dependentes. É um dos principais problemas. Portanto, o que acontece é que a CEPAS presume rendimentos aos profissionais. Portanto, isso significa que, independentemente do valor de faturação que o advogado tem naquele particular mês, pode ser 0, pode ser 20 mil euros, o valor que o advogado tem que pagar é sempre o mesmo. Portanto, é o equivalente a partir do 5º ano de atividade ao 5º escalão, que são 277,77 € neste momento. Qual é a problemática que isto encerra? É que muitas pessoas naturalmente não podem pagar esse valor, portanto não têm rendimentos suficientes de faturação, o que significa que estão a fazer um enorme esforço contributivo e muitas vezes têm que falhar com as suas contribuições porque outros valores mais altos se levantam. E, por outro lado, permite que pessoas que realmente poderiam e deveriam pagar mais, porque um sistema de previdência tem necessariamente de ser um sistema solidário, aqueles que ganham mais têm que pagar mais para compensar aqueles que ganham menos e também para garantir direitos iguais para toda a gente, não o têm que fazer. Portanto, aliás, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas querem manter este sistema, esse e um outro. Portanto, é a convicção que as pessoas têm, errónea, de que se nós alterarmos este sistema de previdência, ou se ele vier a ser integrado na segurança social, as pessoas podem perder os seus direitos existentes, o que é completamente falso. É evidente que qualquer solução que seja dada a este problema é uma solução que vai contemplar a garantia dos direitos à informação, a garantia dos direitos adquiridos, a garantia de que as pessoas vão pagar de acordo com aquilo que é a sua capacidade contributiva e a garantia também de que vão ter esses direitos que são idênticos àqueles que têm todos a população. Portanto, este Conselho Geral está a trabalhar para uma solução dessas. O resultado do referendo é claro, portanto, as pessoas já disseram que querem poder escolher qual é o seu regime de previdência, porque de facto existem um conjunto de pessoas que preferem continuar com o sistema que existe, normalmente são as pessoas ou que já estão reformadas ou aquelas que oferem maiores rendimentos e, portanto, querem manter-se na situação em questão. Não temos nada contra, o que nós não podemos é obrigar aqueles que não têm este sistema como um bom sistema, porque não têm direitos, porque têm que pagar por rendimentos que são presumidos, porque querem realmente ter outro tipo de segurança social e de previdência que a CEPAS não consegue garantir e não vai garantir, como é evidente, porque isso só será possível se as pessoas pagarem muito mais do que aquilo que já pagam e muitas delas não podem fazer e, portanto, o resultado do referendo é claro. Nós andamos a dizer isto desde 2014. Esta previdência não serve,
Esta previdência, quando foi gizada em 1947, a realidade da advocacia, a realidade do país era outra, completamente diferente daquela que temos hoje. Passaram muitos anos, 70 anos, e em 70 anos este país mudou muito. E, portanto, mudou muito principalmente a partir da Revolução de Abril, que completa hoje 50 anos. Não é admissível que um país como é Portugal, um país europeu, incluído na União Europeia, que subscreveu declarações como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que tem uma Constituição que garante direitos de previdência, mantenha cerca de 40 mil pessoas nesta situação de não poderem dar-se ao luxo de ficar doentes, não poderem ter os seus filhos e garantir que os seus filhos são cuidados no momento em que nascem, não terem reformas decentes depois de tantos anos de contribuições, que são obrigados a trabalhar até morrer e têm um sistema contributivo que não acautela aquilo que as pessoas oferem, não respeita a sua capacidade contributiva, mas, por outro lado, obriga-os a pagar aquilo que, de facto, garantidamente, e podem comprovar que não oferiram. Portanto, este sistema, para proteger naturalmente aqueles que não querem pagar mais, este sistema é um sistema injusto, este sistema é um sistema que não acautela os direitos constitucionais, os direitos da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais aos advogados e às advogadas, e isto tem naturalmente que ser alterado, e o que disse o referendo é isso mesmo. Nós queremos uma mudança. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Não há dúvidas nenhumas na cabeça da advocacia que, por maioria, escolheram ter uma alteração ao seu regime de previdência. E o que disseram é que querem poder escolher. Se, porventura, se vier a apurar que não é possível essa escolha, este sistema que nós temos não pode vigorar como está. Tem que ser alterado. E, portanto, cabe ao Governo e cabe à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e à Caixa gizar a forma como isto vai ter que ser feito. E é evidente que toda essa solução tem que passar por aquilo que eu já disse no início desta entrevista. Respeito dos direitos adquiridos, respeito dos direitos de informação, respeito pela capacidade individual contributiva de cada um e respeito pelos direitos constitucionais que nós temos direito a usufruir. No sentido de consignar estes direitos, naturalmente, portanto, de garantir que os direitos de parentalidade são idênticos aos direitos de parentalidade que existem na Segurança Social, de garantir também que os advogados têm apoio na doença, de garantir que a sua capacidade contributiva é ancorada na sua faturação individual, portanto, aproximando naturalmente os regimes um do outro. Repare, a SEPAS vai e está a preparar-se para começar a fazer cobrança coerciva de faturação, a Ordem já disse que vai ajudar os colegas, não é os colegas que não pagam porque não querem, mas sim os colegas que não pagam porque não conseguem pagar. Portanto, isto já foi dito e é muito claro aquilo que disse este Conselho Geral. Este Conselho Geral não apoia pessoas relapsas. Este Conselho Geral apoia, porque é o seu dever e a sua obrigação, as pessoas que são objeto de uma cobrança injusta e que comprovadamente não podem pagar. E, portanto, serão analisadas as declarações de rendimentos individuais, as despesas, por cada ano de dívida do advogado, que comprove que realmente não consegue pagar aqueles valores, e aí sim a Ordem vai ajudar. E vai ajudar porquê? Porque este sistema é injusto, é inconstitucional e não pode manter-se nos termos como está. E, portanto, a direção da SEPAS tem que fazer essa opção. Ou bem que assume que garante a livre escolha entre os advogados e aí existirá, mesmo cobrando mais, a quem quer ficar, ou então não pode ser a caixa obrigatória destas duas profissões. Se realmente a solução proposta de escolha não é viável, só temos uma alternativa e é realmente a integração, negociar a integração nos termos que eu já disse e vou voltar a repetir porque não existam dúvidas nenhumas. Direitos garantidos, como sucedeu com todas as integrações que já aconteceram, direitos em formação, contribuição de acordo com a capacidade contributiva de cada um e os direitos que todos os cidadãos deste país têm de previdência, porque nós não somos cidadãos e cidadãs de segunda.
A Ordem dos Advogados, em bom rigor, não tem feito muito, não é? Porque, em bom rigor, a Ordem dos Advogados só começou a fazer alguma coisa desde que este Conselho Geral tomou posse. E, portanto, no último ano e meio, é que pela primeira vez, inclusivamente, o Governo ouviu da parte da Ordem dos Advogados a sua vontade expressa de mudar esse sistema. É isso mesmo que acabou de ouvir, porque fez-se um referendo, pediu-se para alterar o estatuto e aquilo que o Conselho Geral anterior fez foi limitar-se a entregar esse pedido de alteração do estatuto na Assembleia da República e não fez mais absolutamente nada. A Ordem dos Advogados, desde que este Conselho Geral tomou posse, já reuniu com a Senhora Ministra da Justiça, com o anterior Governo, com o atual Governo, conseguiu que olhassem para este problema e estamos em vias de criar a comissão que vai analisar, como é evidente, e foi pena que se tivesse perdido todo este tempo, porque deveria ter começado a trabalhar esta comissão em janeiro deste ano, apresentou uma queixa na Federação de Barreau d'Europe, que é a Federação das Ordens Europeias, que representa todas as 210 ordens profissionais de advogados na Europa, denunciando a situação dos advogados portugueses. Fez uma denúncia à Procuradoria, vai apresentá-la formalmente à Procuradoria-Geral da República, está a preparar ações mais musculadas também nesse sentido. Já falou com o senhor Secretário de Estado da Segurança Social e vai continuar a fazer todos os esforços, tem denunciado publicamente esta situação através de artigos, através de entrevistas, através de comunicações que vão sendo feitas, e se isto não se resolver como nós pretendemos que seja resolvido, não temos outra forma senão recorrer aos meios judiciais ao nosso dispor. É uma vergonha que um governo não tenha feito ainda aquilo que tem que fazer relativamente a esta matéria, porque tem consciência absoluta desta matéria. Agora, a Ordem dos Advogados, de facto, tudo aquilo que foi feito no último ano e meio, quando nós tomámos posse, porque antes disso, a própria Senhora Ministra da Justiça anterior disse que nem nunca sabia, nunca soube que este assunto era um problema para a advocacia. E é evidente que é um problema para a advocacia. É um problema para reformados que não veem as suas reformas aumentadas desde sempre. É um problema para as mães que não conseguem usufruir porque não conseguimos garantir os seus direitos de parentalidade. É um problema para os colegas que têm doenças muito prolongadas. É um problema para quem trabalha e para quem está no ativo, que tem todos os meses esta enorme preocupação de tentar, com todos os seus esforços, pagar uma contribuição que tantas vezes lhe retira o alimento e o alimento dos seus filhos nas suas casas. Este problema tem que ser resolvido e é, como sabem, a principal bandeira do programa deste Conselho Geral, e não parará este Conselho Geral até que ele seja resolvido. A principal oposição que nós temos na solução deste problema é dentro de casa. Muita gente está interessada, muitas pessoas vão vender esta ideia de que estamos a perder direitos e que vamos... Não é nada disso que se trata. O que nós estamos aqui a fazer é a lutar pelos direitos da advocacia. E é absolutamente inacreditável que ao longo destes anos todos as pessoas assistam a esta realidade, saibam que é a realidade de muitos colegas, sejamos uma profissão que defende a justiça e o Estado de Direito e são incapazes de erguer a sua voz contra esta ignomínia. Portanto, o que pretende este Conselho Geral é resolver este problema. E até aqui ninguém o fez. E se nós não o fizermos, garanto-vos uma coisa, ninguém o vai fazer. E é para isso que estamos cá e para isso que estamos empenhados em resolvê-lo o quanto antes. Infelizmente, não está nas nossas mãos, está nas mãos do Governo, mas nós não pararemos até que este assunto seja resolvido.